Você sabia que por causa da sua expectativa você pode acabar perdendo o milagre ou a bênção que Deus planejou para você? Analise como assim? Eu quero falar com você sobre um assunto que Deus tem tocado no meu coração e eu acredito que vai falar ao seu também. Você lembra da passagem de Naamã? Que a Bíblia vai dizer que quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu manda um recado por Geazi para ele, dizendo assim: vá no Rio Jordão, se banhe 7 vezes e você vai ficar são. A Bíblia vai nos mostrar que Naamã, indignado, olha só a expressão, indignado, ele diz: eu pensei que ele abriria a porta, me receberia, colocaria suas mãos nas feridas, oraria, invocaria o seu Deus e eu ficaria curado. O cara, ele veio de um reino ao outro, pensando, conjecturando, vai acontecer assim, assim eu vou chegar lá, ele vai me receber, ele vai abrir a porta, ele vai chegar perto de mim, ele vai colocar a mão dele sobre mim, ele vai orar, ele vai pedir para Deus me curar e eu vou ficar curado. E quase que por causa da sua grande expectativa de achar que aconteceria do jeito que ele queria, quase que ele perde a bênção maravilhosa que Deus tinha para a vida dele, que era a limpeza no seu corpo. Ah, se não fossem os amigos dele, os oficiais que tinham ido com ele, dizendo: Naamã, poxa vida, viemos de lá aqui, agora você vai voltar? Não vai fazer nem o que o profeta mandou, ele nem te pediu uma coisa muito difícil? Vamos lá, cara, mergulha 7 vezes. E Naamã, então, foi convencido a mergulhar no Jordão. Quase que por causa da sua expectativa, ele perde o grande milagre da sua vida. E eu e você somos assim. Eu e você muitas vezes pensamos que o nosso milagre vai vir num tocar de trombetas. O nosso milagre vai acontecer com alarido, com barulho. E muitas vezes não vai ser dessa forma. Vai ser: se lava no Rio Jordão. Vou te dar um outro exemplo. Quando o paralítico estava na beira do poço esperando o milagre dele, esperando que alguém ajudasse ele, Jesus chega perto dele e diz: você quer ficar são? Você quer ficar curado? Então o paralítico olha para Jesus e diz: não tem ninguém. Não tem ninguém que quando o anjo desce, agita as águas, me ajude, me leve até lá e eu fique e possa ficar então curado. Ele está com uma única expectativa: o poço. Ele achava que de nenhuma outra forma ele podia ficar curado. Por quê? Porque a sua visão estava fixada em um único só lugar. E se não fosse a misericórdia de um Jesus maravilhoso, se não fosse um cutucão de Jesus dizendo: quer ficar são, eu vou te curar, ele poderia não ganhar o milagre dele. Por amor, por compaixão, Jesus o curou. E Jesus passou por aquele lugar. Jesus, o dono do milagre, passou e curou somente um homem, porque ele quis curar. Porque todos os outros estavam olhando para a agitação das águas do poço e não viram que ali passou aquele que poderia curar todos eles. Somente um, por causa da misericórdia de Jesus. Às vezes eu e você achamos que as coisas vão acontecer assim, assim. Aí eu conjecturo, a gente pensa, a gente imagina e a gente diz: Deus vai fazer assim. E Deus normalmente não faz como a gente imagina, não é verdade? Você pode ter certeza que você tem algum testemunho assim, que você imaginou que seria de uma forma e normalmente é mais simples do que você imagina. Porque já aconteceu comigo. Uma mulher que tem uma imaginação fértil sou eu, gente. Eu imagino de todas as formas e normalmente Deus nunca faz do jeito que eu penso. Por quê? Porque a gente limita a Deus. Quando a gente pensa vai acontecer assim, assim. Porque Deus tem uma imaginação muito melhor do que a minha. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os projetos, os planos de Deus são muito mais altos do que os meus. A Bíblia também vai dizer: assim como tu não sabes como para onde o vento vai, assim tu não sabes como os ossos se formam no ventre da mulher que está grávida, assim também tu não sabes os planos de Deus, o jeito que ele vai trabalhar, o jeito que ele vai fazer. Mas no final, ele está fazendo para dar o fim que o nosso coração deseja, que é nos trazer paz, amor, alegria.
Então, que nós não venhamos colocar os nossos olhos fitados em um só lugar. Não importa por que caminhos virão, mas a nossa bênção vai chegar. Eu vou contar um testemunho para você e eu espero que acrescente a sua vida. Talvez você vai dizer, nossa, mas nem é tão grande. Mas para mim foi tão grande que você não pode imaginar o amor que eu senti de um Deus tão maravilhoso. Uma semana antes da Páscoa desse ano, eu e meu esposo sentamos para conversar e ele falou assim, amor, nós precisamos trocar o nosso carro porque não tá dando mais. Nosso carro estava com alguns problemas. E para quem não nos conhece, nós pastoreamos uma igreja na cidade de Pato Branco, no Paraná. E a gente trabalha voluntário, porque a gente trabalha para nos manter também. E quando ele sentou para conversar, ele disse: eu já vi uma parcela quanto que fica, porque ele é muito cuidadoso nessa questão de finanças da nossa casa. Já vi uma parcela quanto vai ficar, quanto que nós temos que vender de produtos a mais para nós conseguir pagar essa parcela. E tá tudo certinho já. Aí ele falou, ou nós arrumamos o nosso carro. Daí eu falei, o que que precisa fazer para arrumar o nosso carro? Só para saber, né? Assim, tipo, curiosidade. O que que precisa para arrumar o nosso carro? Ele falou assim, precisa primeiramente mexer no motor dele, que o mecânico disse que vai 1.400 só para abrir o motor e depois todo o resto, que daí a gente vai, eles vão achando mais, né? E mais, e mais, e mais, e é um consumo sem fim. Também precisamos trocar o jogo, né? Os bancos, principalmente os bancos da frente do nosso carro, porque não dá mais. Então, você imagina um carro que é trabalhado com ele, que nós trabalhamos com vendas. Um carro que é trabalhado do ano 2011, né, pra cá, todos os dias, trabalhando na rua, vendendo os produtos, e aquele entra e sai, entra e sai, entra e sai, e sem contar que aqueles bancos já tinham sido consertados, arrumados e ajeitados. Então, o negócio não dava mais mesmo, entendeu? Tudo que a gente podia fazer, a gente já tinha feito. Então, teria o motor e os bancos. A questão de comprar outro carro, eu conversamos sobre o assunto e falamos, a gente trabalha para Jesus por amor. E se nós comprarmos outro carro, a gente vai negligenciar aquilo que a gente precisa fazer. As visitas que a gente precisa fazer, as coisas que a gente precisa ajeitar na igreja, uma arrumação, uma instalação de algo. Então, a gente vai negligenciar a obra de Deus. Por quê? Porque nós vamos ter que trabalhar mais. Então, a gente ficou naquela conversa, parou o assunto. E na sexta-feira, as crianças queriam chocolate, porque estavam chegando a Páscoa, e nós fomos atrás de chocolate para fazer um controle remoto para eles que eles queriam, de videogame, de chocolate. E eu, como estou me prendando na cozinha, a gente foi atrás. E quando nós fomos numa loja, não achamos aquilo que a gente queria, fomos na outra, não achamos. Quando nós estávamos indo para outra loja, a gente passou na rua, e isso era no centro, do lado, na frente de um condomínio, no muro, no caso, tinha um jogo de banco. E na cruzada, eu olhei para cima e eu vi. E eu falei pro meu marido, eu vi um jogo de banco. Eu falei, volte. E o meu marido, ele é tímido. E eu já não sou, porque ninguém percebe, né? Coisa assim que tem que olhar muito para ver, entendeu? Aí ele virou a volta, parou no semáforo pra cima daquele condomínio. Eu falei, deixa que eu vou a pé, entendeu? Vou a pé lá, te espero lá. Porque ele tinha que fazer mais uma quadra para chegar naquele lugar. Que ali naquela rua não descia para baixo. Aí eu fiquei lá, eu olhei. Aí tinha um homem que ele estava saindo do condomínio. Eu falei, moço, por um acaso, esses bancos que estão aqui é para descarte? Ele falou, sim, esses bancos aí estão aí, quem quiser pegar, que leve. Eu falei, então tá bom. E eu fiquei ali, mas eu não entendo nada de banco, não entendo nada de nada, entende? Tantas marcas que tem, eu lá saber qual que era do Gol, mas eu achei parecido. Aí o Vande chegou, estacionou o carro, ele veio e eu ali, né, do lado. Quando ele analisou os bancos, porque tava um em cima do outro, mas era um jogo completo. Ele analisou todos aqueles bancos, quando ele olhou para mim, eu falei, é do Gol, não é? Ele falou, é do Gol, o modelo do Gol. Quando eu olhei para cima, assim, para o céu, para as nuvens, eu vi o cuidado de um Deus. Que ele poderia fazer todos os meios e caminhos chegar até a gente. Na minha mente,
A gente poderia comprar um jogo de banco. A gente poderia, Deus, dar condição, abençoar o nosso trabalho, porque a gente comprasse um jogo de banco. A gente poderia ganhar de alguém, porque alguém sentiu no coração, porque Deus faz milagre de tudo que é jeito, né? Mas eu não imaginava achar na rua. Sabe quando Deus, ele não quer dar a glória dele para ninguém, ele diz, tá na rua. Se você quiser pegar, eu vou deixar lá no exato momento que você passar, no dia que você passar, e ninguém vai pegar. Tá te esperando. Só que se eu tivesse vergonha de chegar e pegar, eu poderia perder a bênção que Deus preparou para nossa vida. Ah, mas é só um jogo de banco. Você não está entendendo a sensação do cuidado de um Deus. Quando você compreende a palavra que diz, faça primeiro para o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. As demais. Quando nós não quisemos negligenciar a obra de Deus, o Senhor falou, deixa que os demais eu cuido. Deixa que do banco cuido eu. E se eu não quisesse pegar, eu poderia ter perdido. Mas a gente sente o cuidado de um Deus tão maravilhoso e às vezes é na simplicidade. Porque a gente foca os nossos olhos em lugares que muitas vezes Deus diz não vai ser por aí. Eu vou te mostrar que no caminho eu te modelo, no caminho eu vou te fazendo ficar mais humilde. Se você quiser a sua bênção, vai ser do meu jeitinho. Um Deus que tem uma imaginação muito mais potente que a minha, muito mais grande. Ele pode fazer tudo o que nós nunca pensamos, do que nós nunca conjecturamos, que nós nunca conseguimos imaginar. Deus pode fazer. E assim, sentir esse cuidado, sentir esse amor, saber que Ele cuida da gente, sabe? Não foi ninguém que deu, foi o Senhor. Ele proveu. Sabe? Ninguém consegue compreender o nosso Deus. E agora eu vou falar de uma forma um pouquinho diferente. Quando o inimigo, o diabo, Satanás, como você quiser falar, ele montou, conjecturou, imaginou, se eu matar Jesus, eu vou reinar, eu vou acabar com o ministério dele, eu vou acabar com o reino dele que ele veio fazer nessa terra. Mas ele não sabia que quando ele fez de tudo para levar a Jesus à cruz, ele não sabia que o projeto de Deus inicial era realmente que Jesus fosse à cruz para nos dar vida. Ninguém pega Deus de surpresa. O Senhor, por mais que o inimigo atrapalhe de um jeito, ele já está contornando de outro jeito. Quando nós entendemos que o nosso Deus está acima de qualquer coisa, qualquer circunstância, e que principalmente ele é digno de confiança, a gente começa a viver uma vida em Cristo com mais confiança. Ah, e lembra do motor que tinha que arrumar? Então, eu tenho um marido maravilhoso. Eu tenho um marido que é uma bênção de Deus, que tudo que ele pega, ele arruma. Às vezes ele estraga, né? Não, mas normalmente ele arruma 99%, né? 1% nem é pouca coisa e tal. Mas ele arruma, ele ajeita, ele dá um jeito, ele procura, ele pesquisa, ele vai atrás. E ele falou, vou mexer esse motor aí. Eu falei, você que sabe, né? Aí ele falou, vou comprar mais chave, pois ele não abriu o motor. E o que ele não sabia, ele pesquisava no YouTube, aprendia, mexia e o carro ficou bom. O carro que bebia, que tava, meu Deus, eu falei, Jesus, nós temos que orar para libertar esse abençoado que nós não aguenta mais. Parou, Jesus libertou, agora tá uma bênção, tá um carro que nós podemos trabalhar, tá com os bancos bons, dá vontade de sentar, sabe? E o motor também tá 100%, e o Wander abriu, mexeu, consertou, arrumou, e Deus foi glorificado. Por que eu conto esse testemunho? Para glorificar ao nosso Deus. E para te dizer, não perca as suas bênçãos por não ser da forma que você acha que Deus vai fazer. Normalmente não vai ser com som de alarido, vai ser dizer, tá ali na rua, passa.
Se tu quiser descer e pegar, a bênção é tua. Eu oro e peço ao Senhor, me dê sabedoria para que eu não perca os milagres de Deus, para que eu veja eles acontecendo na minha vida e eu não deixe passar por causa do meu orgulho ou por causa da minha expectativa, por causa do jeito que eu acho que Deus vai fazer. Porque eu quero confiar que Deus, de todos os caminhos, Ele pode fazer com que a nossa bênção chegue. Que esse testemunho possa servir para você de um agregamento na sua vida. Que ele venha fazer com que você tenha fé que o nosso Deus não é limitado e que Deus pode fazer o impossível por aquele que teme, que serve, que é obediente, que é considerado filho dele. Amém? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim Jesus nos permitir.